Mesmo estando no subterrâneo, nos faltando ar. Esta igreja é forte o bastante para suportar. Lá em cima, demônios fardados a nos torturar. Eu espero chegar minha hora de testemunhar. Eu desejo exaltar o teu nome em toda a minha vida, com a cabeça em bandeja de prata como João Batista. Então deixe o Império Romano me capturar. De cabeça para baixo na cruz eu irei adorar. Eu desejo exaltar o teu nome em toda a minha vida, com a cabeça em bandeja de prata como João Batista. Eu anseio em depressa estar debaixo do altar. Então deixa que meu sangue caia para as arenas marcar. Nas arenas, crianças louvando e a espada matar. E as virgens donzelas tão belas a te adorar. Açoitadas e violentadas, mas sem o negar. Esta é a força e a coragem que vivem a me inspirar. Este cheiro de terra batida sufoca os pulmões. Nossa fé e a perseverança aquecem os corações. Nossos corpos já debilitados a desfalecerem. Nossa força é que pelo Senhor nós iremos morrer. Eu desejo exaltar o teu nome em toda a minha vida, com a cabeça em bandeja de prata, como João Batista. Eu anseio em depressa estar debaixo do altar. Então deixa que meu sangue caia para as arenas marcar. Boa tarde a você, uma musiquinha abreviada também, de autoria do nosso ministério, dos irmãos que lá contribuem grandemente, mas a mensagem está aí. Se você quiser, procure nossos louvores, não são louvores para ganhar dinheiro, nem para fazer piadinha ou meia hora daqui ou meia hora dali. Nossos louvores são assuntos diretos concernentes ao reino de Deus. A você que está nos acompanhando, eu estou desconfiado que talvez esta seja a última live. Foi um período aí que nós estivemos trabalhando por ordem de Deus, como já falei anteriormente, mas estou desconfiado que esta seja a última live. Sabe aquilo que você acredita, mas você está sempre pronto e disposto a ouvir, a esperar Deus dar o ultimato? Pois é, mas você já fica então ciente. Eu queria nessa oportunidade então falar sobre a identidade do cristão. O que é a identidade do cristão? É aquilo que você sabe que faz parte, é aquilo que identifica a pessoa. Por exemplo,
quando você fala de um político, quando você fala de uma personalidade, quando você fala de um mega empresário, você tem características até na sua mente mesmo que identificam essa pessoa. E o cristão, como ele é identificado? O cristão foi identificado durante muito tempo de uma forma completamente equivocada e errônea. Por exemplo, como o bonzinho cidadão. Veja bem, nós somos os melhores cidadãos, somos cidadãos do céu na terra, quando andamos na palavra do Senhor. Por favor, não vai confundir de cristão quem está aí metido para dentro de igreja ou carregando uma Bíblia na mão ou no celular, ou falando Jesus é o Senhor. Não é isso não. Estou falando de cristão, é aquele que se curva às regras da Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo. Diga-se de passagem, cristão é ovelha, e ovelha tem que ter aprisco, aprisco tem pastor, então cuidado aí, essa é uma vertente importantíssima. Ovelha faz parte de um aprisco, se é desigrejado, se sigo a Deus em casa, sigo a Deus da minha maneira, não, as igrejas estão corrompidas e não há mais igreja, não, o dia que não houver mais igreja, não tem mais Deus falando sobre a terra, porque a dispensação é de igreja, não tem jeito, tem que ter uma de pé, e obviamente eu estou aqui porque estou de pé, e muito de pé, e sou o único, mas tem igreja de pé. Então, quem não está em aprisco e não tem pastor, não é ovelha, é qualquer outra baboseira por aí. Então, o cristianismo verdadeiro, ele nos reporta a uma postura, e eu vou aqui, talvez, eu creio, ser redundante em dizer que a postura do cristão ele não tem que ser visto pelo cara bom, ele tem que ser visto pelo cara justo. E quem é justo tem a inimizade da injustiça. É aí que surgem as guerras. Quando você é verdadeiro, você terá uma guerra contra a mentira. Não é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo? E aí não está a grande guerra de todos os tempos, a guerra milenar, que terá fim agora nesta década de 20, com Jesus pisando no Monte das Oliveiras. Porém, as guerras se baseiam nisso. Inclusive, Deus me deu uma frase que diz: se a sua verdade não suscita a guerra, você não passa de um mentiroso. Porque se você não tem guerras nos âmbitos sociais, local de trabalho e tudo mais, é porque a sua verdade é fajuta, ela é uma capa, você vive uma mentira, a sua identidade de cristão é corrompida, é completamente ultrajada, sem sentido algum. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. E o cristão verdadeiro, qual é a identidade que vem, a palavra que vem carimbada em cima da identidade de um cristão? Tem que ser essa, e se não for essa, não há cristianismo. A identidade é marginal. A exemplo disso, temos um Cristo assassinado como exemplo da nossa religião, como fundador da nossa religião. E ele foi assassinado porque foi considerado um marginal. Inclusive, a morte de Jesus Cristo era o tipo de morte dado para os piores marginais, aqueles que passaram por todas as instâncias, compareceram perante os governadores, tiveram lá todas as suas... Sabemos que com Jesus não foi todos esses detalhes, mas a morte de Jesus subentende que ele teria passado por todos os critérios de julgamentos da corte romana para então poder ser assassinado, como foi assassinado. Então, querido, ser marginal é algo muito tremendo. Deus nos coroou nesses últimos dias com algo que não poderia ter dado a nenhum outro ministério, porque tem bandeiras que não podem ser hasteadas por covardes. Deus nos coroou com a bandeira de Bíblia sim, Constituição não. Mas não é Bíblia sim, vírgula, Constituição não. É Bíblia sim e Constituição não, tipo oposição, em que o nosso ministério ele vive com exclusividade pela Bíblia
e não tem nada, nenhuma vírgula, nenhum ponto ou reticência que você possa imaginar de Constituição, que são leis escritas por homens, diante do nosso ministério ou norteando a nossa conduta. Então, perante a Constituição, eu particularmente, sou marginal e lidero um grupo de marginais, rebeldes, rebeliões e um monte de coisa que se tem por aí no dicionário. Assim nós somos rotulados. Então, ser cristão, se tu não o és, tu és falso, é ser marginal. Como marginal? A Bíblia, ela tem um conceito de regras a serem seguidas. E essas regras sempre vão entrar em choque com os conceitos dos homens. Você, se fosse um juiz, estaria julgando as causas como elas estão sendo julgadas? Se você fosse um líder mundial, você estaria vendo as coisas do jeito que estão? Se você fosse responsável pelas vacinas aqui no Brasil e no mundo, onde está havendo essas pancadarias imensas por causa das vacinas, porque não querem, o povo do exterior não quer as vacinas, você estaria julgando da mesma maneira que os homens naturais estão? Não, não estaria. Se tu pensas que estaria, tu nunca tiveste o Espírito de Cristo, o Espírito Santo na tua vida. Porque nunca esse grupo de gente que lidera a humanidade, políticos, etc., juízes, advogados, organizações e tudo mais, nunca se poderia ver neles, se pode ver neles algo, uma ação, uma atitude como a que eu faria. Não tem como, pois se tenho o Espírito da glória de Deus e ouço uma direção do Pai, jamais esses homens poderiam ter atitude igual a minha. Isso é impossível. Então, perante eles que se julgam os certos e líderes, eis aqui um marginal. E gostaria de deixar frisado, sou mesmo, eu sou marginal, igualzinho foi o meu Senhor Jesus, que virá reinar nesta década de 20 brevemente. O conceito Bíblia sim, Constituição não, que nós temos como bandeira do nosso ministério, que será hasteada agora no milênio, é um conceito que nos difere de todas as organizações chamadas religiosas, eclesiásticas, evangélicas. É um conceito incrível que ninguém ousa sustentar essa bandeira a não ser nós mesmos. E por isso nós não temos o mesmo Deus que tem esse povo que tem por aí, os assembleias, enfim, batista, qualquer religião. Não temos. É necessário compreender isso. Agora, nós deixamos, por enquanto, cada um viva a sua vida. Só que a verdade que nós, geração Jesus Cristo, vivemos, espeta tanto as outras comunidades religiosas que eles suscitam a ira. Eles não suportam nos ouvir falar. Por enquanto, o conceito que geração Jesus Cristo tem é que cada um viva o que quiser, porque Cristo virá brevemente fazer a separação, a diferença. Agora, assim que Jesus, nesta década de 20, pisar sobre o Monte das Oliveiras, não, acabaram seus conceitos religiosos. Todos os templos religiosos serão lacrados e ficarão a serviço do Rei de Jerusalém para as palestras e eventos e revelações de Jesus Cristo que nós iremos levar a toda essa humanidade de uma forma transcendental. O conceito Bíblia sim, Constituição não, revela que a igreja verdadeira segue apenas uma só lei e jamais aquele lixo batista que eu ouvi tantas vezes. Nós seguimos tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus. Estou cuspindo nisso e num Deus vagabundo que se curva a outras leis. O meu Deus tem a sua própria lei, tem as suas próprias regras, é soberano, não faz aliança e não aceita de forma alguma aliados. Os seus aliados são servos completamente sujeitos e submissos. Mas alguém que venha dividir ombro a ombro com o nosso Cristo, esse está descartado. Quem é soberano não faz aliança, nem para operar sobre a terra, nem para se fortificar. Um conceito que prova claramente que nós somos seres marginais, porque
Porque veja, a Constituição, as suas emendas, as suas rasuras, as suas parafernálias estão por aí falando que ninguém pode ser homofóbico. Cada um tem a sua orientação sexual e vai viver do jeito que bem quiser. Ninguém pode ser homofóbico. Já a Bíblia mostra que o nosso Deus é homofóbico. Tem um texto tão conhecido de Levítico 18, 22, que diz que homem com homem não pode se ajuntar como se fosse uma mulher e um homem, um casal. Assim sendo, a Bíblia é um livro de alto nível homofóbico. E eu, como discípulo da Bíblia, se alguém me perguntar, você, cristão, se alguém perguntar, você é homofóbico? Qual a sua resposta? Não, eu não sou homofóbico, né? Cada um tem direito a viver a sua vida. Não tem não. Esse não é bem esse direito, como se diz por aí, tem direito. Não, tem direito de viver a sua vida, mas eu dizendo que ele está em pecado, será julgado e vai passar a sua eternidade no inferno. Agora, eu sou homofóbico? Você, cristão, é homofóbico? Sim, você é homofóbico. Qual é o conceito de homofobia para o mundo aí? É um conceito de que você rejeita, abomina, não se associa, você não colocaria um gay para trabalhar dentro da tua casa. Se você é um empresário cristão, não colocaria um gay, um homossexual, uma sapatão, não colocaria como empregada dentro da tua empresa. Não interessa que ela fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas você não colocaria. Você não tem que apoiar isso. Você tem que indicar para a pessoa que há uma solução em Cristo Jesus, há uma libertação, uma cura ao nível de libertação, porque homossexualismo é possessão demoníaca. Hoje todo mundo está dizendo isso, porque eu fui o que tive coragem de começar a dizer. Então, você é um camarada homofóbico? Ou não é? Se você não é homofóbico, você não é discípulo da Bíblia, porque a Bíblia é homofóbica. A Bíblia diz que os homossexuais, o apóstolo Paulo escreve lá, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. A Bíblia é homofóbica? O Deus da Bíblia é homofóbico? Jesus Cristo é homofóbico? Tu és discípulo de Jesus Cristo? Eu vou te dizer uma coisa. O Cristo verdadeiro é homofóbico. E todo discípulo dele é homofóbico. E você é homofóbico? Se você diz que não é bem assim, é muito radicalismo, tá bom. Espera só mais um pouquinho, que você vai ver aonde a sua complacência vai te levar. Cristão verdadeiro, a sua identidade é de marginal. Ou você acha que no Congresso Nacional os homens vão se curvar ao que a Bíblia diz, ou vão criar leis que vai mostrar a grandeza de Deus? Não, no Congresso Nacional, o mundo que jaz no maligno, no sistema, só vão criar lei para bandaleira, para putaria, para sem vergonhice. É isso, não é isso que está sendo criado? Olha o que fez o PT com 16 anos de governo aí, que teve no Brasil. Olha o que esses caras fizeram. O PT, por mais um triz, não destruiu por completo a nação. Hoje, a população está vivendo os resvalos das administrações petistas, do ladrão Lula, Haddad, essa vagabunda ladrona Dilma e todos aqueles partidos petistas e filiados e os comunistas. É tudo isso aí. Você acha que eles criariam alguma coisa que nos favoreça? Ou nos favoreça, entre aspas, que favoreça a Deus? Que favoreça as verdades gloriosíssimas da Bíblia? Ou você é mesmo um batista que diz, não, guardamos a lei dos homens e de Deus? Tá bom, espera só. Quando Deus te chamar no tribunal, diz assim, vem cá, qual lei tu guardou?
Aí tu vai dizer, não, eu guardei as duas. Ah, é? Guardou as duas? Mas tu serás julgado pela minha, te dirás o Senhor. É impossível guardar duas leis. Quem faz leis são senhores, são dominadores das nações, dominadores de pessoas até. A identidade do cristão é marginal. Tu és homofóbico? Enquanto tu não puderes responder, não apenas no teu interior, mas na cara de quem quer que seja, do teu vizinho, do teu patrão, do teu colega de trabalho, de quem quer que seja. Ah, vem cá, você é homofóbico? Sou homofóbico sim. Homossexualismo é possessão demoníaca e eu aponto o caminho da libertação em Cristo Jesus. Se não quiser, problema de cada um. Mas eu sou homofóbico, não tem nenhum pacto de amizade com a questão homossexualismo. Você não está apedrejando pessoas, não está desrespeitando pessoas, mas também não tem o mínimo de concordância ou a vírgula, vamos assim chamar, né? A vírgula da palavra que possa dar um descanso à pessoa, possa dar uma concordância com esses atos podres, puro fruto de uma possessão e indução demoníaca. Tu é homofóbico? Tem que ser. Discípulo da geração Jesus Cristo é homofóbico. Discípulo do Cristo da geração Jesus Cristo é homofóbico. Discípulo da Bíblia da geração Jesus Cristo é homofóbico. Nós somos marginais? Somos. Perante qual lei? Perante a Constituição, perante os decretos, a emenda, essa babaquice toda aí que os nossos políticos fazem todo dia no Congresso, no Senado, na puta que os pariu. Nós somos marginais, somos mesmo. Sou homofóbico, tá dado o recado. Agora presta atenção. Existe uma palavra por aí chamada xenófobo, né? Xenofobia é quando você tem um conceito que não aceita outros conceitos religiosos. Eu vou perguntar, você é xenófobo? Como um bom marginal que somos, discípulos de Jesus Cristo, pois se nosso Cristo foi rejeitado, eu tenho que ser, óbvio. Como discípulos de Jesus e os melhores que somos nesta última era, melhores e únicos, nós somos xenófobos. Somos totalmente xenófobos. Aliás, a Escritura diz, eu anotei, são tantas passagens, são os capítulos aqui de Isaías, diz assim, os deuses das nações são vaidade, são lixo ineficaz, são boneco de gesso, imagem de escultura, não tem vida. Entende? Não tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. A Bíblia zomba e escarnece. Olha aí, quem quiser acompanhar, tem lá. Isaías 8, 19, 21, 41, 42, 45, 46, e é tanto mais que já basta isso. O livro de Isaías está repleto das declarações de que nós somos xenófobos. E o primeiro xenófobo é Deus, porque ele usa o profeta e diz assim, olha, essas nações aí, os deuses deles, ó, eu vou acabar com todos esses deuses fajutos aí, vou pisar em todos eles, vou reduzir todos eles a pó. Eles não são nada, eles não podem salvar, eles não podem condenar, eles não podem livrar, eles são uma porcaria. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é xenófobo. O nosso Deus, se hoje fosse julgado num tribunal dos homens, ele seria condenado. E tu, crente? Qual a tua identidade? Se tu parares num tribunal dos homens, certamente te condenarão? Ou tu ainda não? Vão entender a minha posição, que eu não sou tão radical assim. É só uma questão da Bíblia e blá, blá, blá. Não, nada disso. Você não tem que perder tempo com isso não. Você tem que dar a tua declaração para tu poder entrar na fornalha e contemplar o quarto homem. Se tu não fores radical, tu nunca vai experimentar a glória de entrar numa jaula de leões. Tem que ser radical. Não me curva aí se acabou a história. Ah, tu é xenófobo? Sou. Por quê? Não posso aceitar uma religião, por exemplo, católica. Tá louco? Aceitar catolicismo? Espiritismo? Budismo? Qualquer coisa. Imagina uma coisa. Inclusive dizem aí que no Brasil tem uma
tal de padroeira, chamada Aparecida do Norte. Eu já cuspi na cara dela tantas vezes, a prova que ela é morta. O meu Deus condena esses bonecos de gesso inventados pelos homens, de quem nunca existiu. A senhora padroeira. Padroeira é o cacete, que padroeira? Eu sou brasileiro, como é que é padroeira? Vamos fazer um plebiscito? Isso aí é coisa de catolicismo, nem de catolicismo brasileiro, é Vaticano. Cuspo na cara da padroeira, da Aparecida. Cuspo mesmo. É o que a Bíblia diz e é o que eu vivo. Quem quiser me dar bom dia, ser meu amigo, que seja. Quem não quiser, que não seja. Mas a minha verdade, que é a de Deus, isso não vai ser comprometido. Eu não preciso de amigos, eu preciso de Deus. E esse eu não perco, se eu for verdadeiro. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o tal do São Sebastião, que é o dia da fundação da cidade, sei lá. Tem o tal do São Jorge, que é não sei o que lá. Isso aqui soltam fogos, fazem procissão. Inclusive a Bíblia diz assim, né? Nada sabem aqueles que carregam sobre os ombros as suas imagens de gesso, as suas esculturas carregam sobre os ombros em procissão. Esses daí nada sabem e se tornarão semelhantes às suas imagens, sem vida. Então, o São Sebastião, o São Jorge, quando alguém te diz assim, hoje é dia do padroeiro da cidade, qual a tua postura? Tu já entregou uma palavra verdadeira, que talvez essa palavra verdadeira seja a oportunidade de salvação e reflexão, ação do Espírito Santo sobre a vida de alguém? Ou você, não, cada um na sua. Se Jesus tivesse ficado na dele lá no céu e não tivesse vindo aqui para comprar o nosso barulho com o diabo, o que seria de mim e de você? Tu és xenófobo? Tem que ser. E é bom ser, porque daqui mais ou menos, no máximo uns 3 anos, é capaz da gente já estar partindo. É bom você ser logo um homofóbico, um xenófobo, e quem sabe você pode desfrutar das cadeias que estão preparadas para mim, possam ser tuas também, para nós vivermos uma glória que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Então, tu és um xenófobo? Essa é a tua identidade? Se hoje você cair no tribunal, e estamos aqui para julgar os cidadãos X, você, cidadão, nós vamos trazer testemunhas aqui que vão dizer que você teve declarações homofóbicas, você teve declarações xenófobas, você teve declarações, você tem que se levantar. Não precisa trazer testemunha. Eu sou homofóbico, eu sou xenófobo, e o que mais vocês querem saber? Eu só creio em um Deus, em um conceito religioso. Você é contrário às leis do país? Sou sim, sou contrário às leis do país, porque eu conheço lei melhor que elas, muito mais novas, a Bíblia. Perante a lei dos homens, definitiva e radicalmente, tu és ou não és um marginal. Eu quero te pedir que você baixe esse vídeo, eu quero te pedir que você guarde contigo no seu HD e você vai lançando de tempo em tempo para tudo que é lugar. Você faça a obra, porque essas palavras que eu tenho transmitido não são qualquer um que foi chamado. Não é que as pessoas não tenham capacidade para fazer isso, não é nada disso. Tem gente por aí muito mais capaz do que eu não hesitaria em apostar nisso. Todavia, foi a mim que Jesus chamou para este trabalho. Então eu quero te pedir, pegue esse trabalho, guarde e compartilha, envia, faça a obra que você precisa fazer. Esse é o nosso projeto. Eu falo, mas vocês espalham. Então, perante a lei dos homens, somos sim marginais. A tal ponto de que eu não tenho representantes na política, eu não tenho representantes na presidência, eu não tenho representantes na prefeitura, eu não tenho representantes no governo do Estado. Esses políticos não me representam, eles representam você, perante você é um marginal e não aceita isso.
Você aceita ser representado por esses ladrões como Witzel, como Paes, Cabral, Lula, Dilma, Temer? Essa gente representa você? Pode um ímpio representar um crente? Ei, escuta aí, com carinho agora essa pergunta. Pode um ímpio representar um crente? Cuidado com os teus conceitos. Quem segue lei de homens e lei de Deus, significa que no tangente a seguir a lei de homens, ele tem como representantes homens ímpios, porque Deus não faz lei de homens, Deus só faz leis de Deus. Tem ainda o conceito, eu não vou nem adentrar nisso, que já está tão massificamente batido, o conceito das vacinas marginais, que está todo mundo lucrando, estão assassinando pessoas com essas vacinas aí. Essa gente te representa, esses governantes? Os médicos estão dizendo para não se vacinarem, que a vacina é problemática. Mas aí o governador, que nunca estudou medicina, a única coisa que aprendeu foi roubar, está contrariando os médicos. Ora, em caso de pandemia, em caso de ciência, em caso de doenças, quem é que tem a palavra? São médicos, o prefeito, o governador, o presidente. Quem tem a palavra em caso de doença? Ou seja, esses políticos vão nos representar, tá? É isso que eu tinha a falar, saber. Se tem alguma pergunta aí, nós vamos, senão nós vamos estar encerrando. Então, pergunta. É uma pergunta de Vanivaldo Ferreira. Boa tarde. Fazer reverência a um homem ou uma foto nas redes sociais estaria de acordo com um cristão? É uma perguntinha um pouco complicada, né? A reverência depende de como se vê. Tem aquele momento em que um reverencia o outro, pelo respeito de que são lutadores e pelo respeito de que não seriam inimigos. Então, há uma reverência de um para o outro, no reconhecimento das artes marciais, do treinamento de cada um. Isso é um tipo de reverência mútua. Até aí tudo bem. Agora, ser considerado totalmente acima e o outro se curvar diante desse, é uma questão a ser pensada com carinho, orar e perguntar para Deus se Deus verdadeiramente quer isso. Mas a parte disso, uma coisa eu vou dizer agora. Escuta o que eu vou dizer agora. Independente desta pergunta, eu vou dizer uma coisa. Uma coisa eu sei. Deus não chamou crente para se meter com luta de boxe, jiu-jitsu, karatê, nenhum tipo de luta. Nós não podemos chamar de esporte aquilo que danifica fisicamente. Não, esporte é diversão. A agressão não está no âmbito do esporte. Por favor, vou até dizer, pelo amor de Deus, né? Não, eu sou boxeador. Boxeei o cara, arrebentei o cara. Não, por favor, nada disso.
se preparar para agredir o seu próximo, sem chance. Sem chance. Então, partindo desse, talvez, se o simples ingressar em lutas é conveniente a um cristão, nesse cenário, esteja errado. Nossa internet de novo travando. Deixou com 90% de certeza de que nós vamos licenciar. Deus. Tem mais uma perguntinha aí, né? Tem. Diga lá. Grande. A paz, pastor. O que o senhor acha das mulheres da barriga de aluguel que lidam com isso como negócio? Pois umas chegam até a ensinar contratos. Não, eu sou contra esse negócio de barriga de aluguel. Eu acho que isso aí foi um refúgio, uma ideia que alguém teve e começou com esse papo aí. Não, eu creio que, mesmo que uma pessoa seja estéril, nós conhecemos um Deus que faz da estéril mãe de filhos. Então nós preferimos seguir os caminhos traçados por Deus e não caminhos traçados por opiniões ou por ciência, seja lá das mil maneiras que sejam. Eu prefiro postura de dobrar joelho e buscar a direção de Deus. Dobrar joelho e buscar a direção de Deus. Às vezes Deus quer até que um casal cristão adote uma criança. Deus tem um projeto de uma criança vir para uma família cristã, mas se obstinam nesse papo aí que não, vou ter o meu filho do meu código genético e blá, 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 isso é tudo uma balela e acabam entrando por caminhos que acham que é o certo, porque é uma tradição social e vão se ferrando, afastando-se cada vez mais das direções que Deus tem para as suas vidas. Então, eu sou contra a barriga de aluguel, até que Deus dê uma palavra em contrário. E continuando, e o que o senhor acha, igualmente, dos homens doadores de sêmen? Não, de igual modo. Sou contra. Você como cristão, você se considera com liberdade em Deus para ir lá e doar o seu sêmen? Se você como cristão não se considerar com essa liberdade de ir lá para ter esse ato, por que os outros estariam certos? Então, na mesma resposta que eu dei para a questão da barriga de aluguel, isso aí eu creio que se enquadra da mesma forma e também eu reprovo. Crente não interessa qual a situação, ainda mais eu que já conheci tudo que é tipo de milagre nessa área que se possa imaginar. Desde mulher até ligada, com as trompas ligadas, clamou a Deus e teve filho. Não me diga como, porque eu não entendo dessa parte de ciência e não entendo de nenhum detalhe. Nem me diga como, mas uma coisa eu sei, que é fato e eu conheço a pessoa. Então, querido, joelho no chão, boca no pó, esse é o nosso caminho, e não as regras ditadas pela ciência ou regras ditadas pelas tradições sociais. Afinal de contas, nós somos marginais perante Constituição, que são leis escritas por homens, nós somos marginais perante conceitos da própria ciência, nós somos marginais, não nos curvamos a toda e qualquer ciência, não, de jeito nenhum. E somos marginais perante a todo e qualquer sistema que não esteja abaixo da Bíblia, abaixo de Deus como soberano. Então é isso. Mais uma coisa? Como isso se dará no milênio? Não, sobre no milênio não temos como pensar nisso, né? O milênio é um mundo completamente diferente, sem essas coisas. Isso não se dará no milênio, é certo, né? Isso é certo que não se dará no milênio, isso aí não haverá. Mas hoje
Nós temos que esperar a coisa acontecer. Quando nós viermos reinar, o milênio, não haverá doenças, não haverá enfermidades, esse negócio de mulher estéril, problema genético, código de DNA, isso tudo vai ser coisa do passado. Então, vamos esperar para daqui a pouquinho e vamos ver o que isso vai acontecer. Pastor, o que o senhor acha de gays adotar crianças? Nação. Isso é previsto aonde? Nas leis federais, os adicionados, decretos. É justamente o que eu estava falando. Nós somos marginais. Nós não admitimos sequer o gay porque somos homofóbicos. Quanto mais, imagina, quanto mais permitir que dois bichas, dois viados, adotem criança. Isso é abaixo da linha da abominação, sem chance. Então, fique com Deus. Deus, até sábado.